Bom, hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E hoje nós vamos fazer uma homenagem às mulheres de Brodowski, de toda a nossa região. Eu trouxe no nosso programa 3 professoras aposentadas. E antes de apresentar elas, eu só queria dizer o seguinte: às vezes as pessoas perguntam por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Na Revolução Industrial, por volta de 1820, 1830, a mulher começou já a se destacar no trabalho. E numa reivindicação de aumento de salário, igualdade de trabalho, as mulheres fizeram manifestação e simplesmente o dono da empresa colocou fogo em centenas de mulheres. Quer dizer, fechou a empresa e colocou fogo na empresa. Por isso que dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher. E a mulher vem conquistando seu espaço. E é um prazer do nosso programa hoje receber a professora Lúcia Bueno, professora aposentada, professora ativa, dando aula também na Escola Objetivo, na cidade de Brodowski. É um prazer, dona Lúcia, receber a senhora no nosso programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Também do meu lado aqui, a professora Silvia, professora aposentada. Quantas pessoas passaram também pela mão da dona Silvia? É um prazer, dona Silvia, receber a senhora no nosso programa. Bom dia. Bom dia. E a professora Luzia Moreira da Silva, quem não estudou quando a professora Luzia era diretora da Escola Estadual de 1º e 2º graus, Coronel José Alísio da Silva Passo. Fez um grande trabalho na Escola JASP, que muita gente tem saudade dos tempos em que a professora Luzia era diretora. É um prazer, professora, receber a senhora no nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigada. Professora Lúcia, com o passar do tempo, a mulher foi conquistando o seu espaço. Como é que a senhora vê isso, de 1800 para cá, o espaço conquistado pelas mulheres? Bom, em primeiro lugar, eu vejo essa conquista como uma luta, e a luta que continua nos dias de hoje, não é? A mulher que ficava apenas dentro de suas casas, cuidando de seu marido, de seus filhos, afazeres domésticos, de repente percebeu que poderia ser uma boa profissional, que poderia também competir ao lado dos homens, não como rivais, mas sim como um complemento. E a partir de então, né, nós temos em todos os setores mulheres que se destacam como copeiras, como recepcionistas, como aeromoças, até como jogadoras de futebol. Também existem pouquíssimas mulheres que estão se preparando como astronautas. E nós temos as varredoras de rua, nós temos as empregadas domésticas. Em todos os setores, né, desde as senadoras até a mais simples mulher, ela dá o seu recado. Longe de competir com os homens, ela está ao lado do sexo masculino, dando a sua contribuição. E, apesar dos pesares, a gente sabe que o Brasil tem a 8ª economia mundial e nós devemos isso também às mulheres. Agora, dona Lúcia, muitas mulheres passaram pela nossa história. E a senhora é uma das pessoas que eu admiro como educadora e como o trabalho brilhante que a senhora fez no Departamento de Cultura em Brodowski. A senhora poderia contar um pouquinho para nós sobre essas mulheres? Muitas mulheres já partiram para a nossa pátria espiritual, mas elas fizeram a nossa história. Eu gostaria de lembrar algumas delas que são desconhecidas pela geração atual, até pela minha geração. Lembrando o nome da dona Eulália, esposa do coronel Lúcio Enéa de Melo Fagundes. Ela não nasceu aqui, não foi sepultada aqui. Ela teve 4 filhos e a gente pensa na satisfação com que ela via o nosso povoado surgir, graças à generosidade de seu marido, que construiu os primeiros casarões em Brodowski, cedeu também o terreno onde foi construída a estação de ferro Mogiana. E essa generosidade do marido dela também foi vista por uma outra pessoa, a dona Maria Joaquina, esposa do capitão Américo José Ferreira, que foi, ao lado do coronel Lúcio Enéa de Melo Fagundes, um dos nossos fundadores. A dona Maria Joaquina teve 8 filhos. Quem não conhece a família Ferreira daqui da nossa cidade e da nossa região? Ela teve 48 netos, muitos bisnetos e trinetos, e a gente gostaria de frisar a generosidade do capitão Américo José Ferreira, que doou o terreno onde é o cemitério, o terreno onde hoje é a Praça Portinari, a Praça da Matriz e outras. Então, realmente foi um grande carinho, né, da parte
desses fundadores e carinho que foi acompanhado por essas mulheres, dividido por elas, né? Gostaria de lembrar a figura de Dona Zenaide de Queiroz Teles, que foi esposa do Dr. Alexandre Brodowski. Eles não tiveram filhos, ela estava com 18 anos quando se casou com ele, que tinha 36. Viveram pouco tempo juntos porque o engenheiro Brodowski foi acometido de tuberculose e ela o acompanhou até a Suíça e, apesar de todos os esforços de estar internado no melhor hospital suíço, ele veio a falecer. E pensem no empenho desta brasileira que naquela época, né, conseguiu que o corpo fosse embalsamado e fosse trazido para o Brasil. Hoje os restos mortais do casal encontram-se no Cemitério da Consolação, em São Paulo. E a gente tem essa figura maravilhosa da Dona Zenaide, que cultivou no coração e na sua alma, já que ela nunca mais se casou, faleceu aos 73 anos, ela cultivou a saudade do polonês, do moço polonês que conquistou o seu coração. Gostaria também, Zé Luiz e telespectadores, de lembrar que primeiro óbito e primeiro nascimento foram femininos aqui na nossa cidade. Gostaria também de lembrar as famílias do capitão João Pereira Ramos e a família do coronel Aleixo, que naquela época havia muita rivalidade política entre as duas famílias. E a Virgínia Alves da Cunha foi a matriarca da família João Pereira Ramos, enquanto que a família do coronel José Aleixo, nós tivemos a Messias Teodora da Silva. E essa rivalidade política só terminou, né, quando houve casamento, né, da dona Gema, né, com o seu Gilzinho, né, cada um de uma família rival, e de repente o amor superou todas as rivalidades do campo político. Gostaria de citar e fazer um parêntese em relação à dona Domingas Torquato Portinari, a mãe do nosso Candinho. Quando o menino ainda era muito novinho, tinha dias de idade, ela estava com ele ao colo e de repente ela tropeçou e caiu, né, sobre a perninha do menino. Naquela época não havia muita assistência médica, eles fizeram o possível, mas ele continuou com aquela marca e a mãe deve ter sofrido muito, né? Não só na ocasião, mas depois, vendo o filho mancando, jogando futebol na praça de Santo Antônio com os outros meninos completamente sadios. Mas essa mulher deve ter também tido a grande satisfação de ver o seu filho como um grande artista. Seu filho que, além de artista, também foi um irmão muito extremado, que ajudou a toda a família, e inclusive a dona Ines Portinari, que eu gostaria de citar também, como representante da família Portinari, que depois de trabalhar no Rio de Janeiro, de viver na cidade maravilhosa, de repente volta aqui a Brodowski, demonstrando seu amor por sua terra natal. A dona Ines, nosso abraço nesse Dia Internacional da Mulher. Veja bem, o telespectador, que na Revolução de 32, quando os paulistas lutaram contra Getúlio Vargas, a mulher da nossa cidade demonstrou o seu espírito de decisão e de civismo, fazendo campanhas beneficentes, também fazendo comícios na Praça Martim Moreira, que antigamente era chamada de Praça João Pessoa. E a mulher, né, fazendo discurso de caráter político em 1932. Então a mulher da nossa cidade sempre foi muito corajosa. Conta a história também, aliás, a gente tirou todas essas informações do livro Brodowski, Minha Terra, Minha Gente, do Dr. Ariovaldo Correia. E ele conta que, quando a Revolução terminou, o senhor Arlindo Viana, que tinha sido designado delegado de polícia, ao deixar a cidade, foi agraciado com um álbum de poesias entregue pelas meninas da época. E essas meninas da época eram Elza Honorato, Amira Sabino, Zoraide Aidar, Nilza Ramos, Olga Portinari, Elza Arantes, Otília Paula Lima, Julieta Lima, Ines Portinari, Elza Prado. E a gente cita esses nomes porque vocês percebem que as famílias, que são as raízes da nossa terra, ainda permanecem até agora, né? E a gente gostaria de observar também que nos diversos governos municipais sempre houve a presença da mulher como mãe ou como esposa, acompanhando os nossos dirigentes, né? Assumindo papéis de relevada importância.
A gente gostaria de citar em tempos assim, não recentes, Dona Joana Lascala, esposa do senhor Ângelo Lascala, que teve 7 filhos. Dona Júlia Morando, que morreu com uma idade avançadíssima, que foi mãe do senhor Armando Morando, que foi por 2 vezes prefeito daqui. Na religião católica, a gente gostaria de lembrar que em 1940 havia 80 participantes da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus. Então, a mulher atuando também, né, no aspecto religioso, chefiadas que foram pela senhora Matilde Bozic. E havia entre elas a Luciana Passos de Oliveira, a Eunice de Oliveira, a Emerenciana Escoçafave, Pelegrina Portinari, Deflucina Escoçafave, vejam uns nomes assim diferentes e até difíceis, a Mariana Saad, que é a Dona Mena, que ainda vive. José Luiz, eu gostaria que a TV Universal aproveitasse ainda a vida dessas pessoas, como a Dona Mena, a Dona Tita Bueno, mesmo a minha mãe, Dona Marinha Bueno de Almeida, e Dona Beatriz Cardoso, e outras que têm idade muito avançada, mas são extremamente lúcidas, para que haja um arquivo nesta TV a respeito da vivência delas, né? Quando da sua infância, da sua adolescência. São pessoas maravilhosas, cujo depoimento deveria ficar guardado para sempre na história dessa TV. E gostaria também de citar, né, outras pessoas, né, que foram funcionárias públicas, como por exemplo Dona Floripes Bueno, a Dona Nazira Abrão Saad, Dona Benedita Bueno Saad, tesoureiras da Prefeitura Municipal, a Dona Eunice Lorenzini, que foi funcionária da Prefeitura e também secretária da Câmara Municipal, que era um cargo que havia naquela época. E vejam bem, aí eu falo ao departamento do Clube feminino do Clube Atlético Bandeirante, não sei se ainda existe, mas existe um departamento feminino do Clube Atlético Bandeirante, com a Lucinda Martins, com a Isolina e Edith Malheiros, Alzira Mandrá, Cacilda Santos, a Dona Josefina Suave e uma comissão de festas do Bandeirante Futebol Clube, a Branca Maquete, a Ermelinda Martini, a Jaci Ramos, a Ismênia Malheiros. Vejam bem que a mulher atuante em todas as áreas, inclusive no Teatro Amador, que foi fundado em 1922 pelo Zé Turquim e que agrupava, né, as mocinhas da época, entre elas a Dona Dalva Bueno, né, e num tempo um pouco mais recente, a família Fabre, a Clara Cavalieri, Maria Vilma Gentil e a Amália Domiciano. Né. E o que falar do Clube da Velha Guarda, né? Na primeira diretoria do Clube da Velha Guarda, a presença da Terezinha Ribeiro José, que é proprietária da Floricultura Primavera e foi a sua primeira diretora social. E a idealizadora do Clube da Velha Guarda, que foi a Dona Anália Ribeiro Charreta, de família muito importante, que também foi depois morar em Ribeirão Preto e agora retorna à nossa cidade. O que dizer dos serviços telefônicos que aconteceram a partir de 1922, com a presença das irmãs Braga? Eram 5 irmãs Braga, todas elas trabalharam nos serviços telefônicos. A Dona Maria Braga trabalhou, vejam só, de 1922 a 1958 como telefonista. A Maria Rita do Nascimento trabalhou de 1952 a 1979, né? A dedicação de todas elas, né? Gostaria de registrar também que foi uma tia nossa, Dona Olímpia de Almeida Pinto, a primeira servente do Grupo Tiradentes em 1916. E a primeira professora foi Dona Maria Ambrosina Machado de Oliveira, e essa professora se casou com o primeiro prefeito da nossa cidade, que foi o Canuto de Toledo e Silva. E o que dizer daquelas grandes matriarcas que faleceram com avançadíssima idade, né? Além da Dona Júlia Morando, eu tenho a Dona Rosa Albarello, lembro o nome da minha avó, Angélica Bronde Bueno, que faleceu aos 96 anos de idade. E essas mulheres, algumas foram consagradas no serviço público, outras ficaram no anonimato, trabalhando nas suas casas. O que eu gostaria de frisar
é que todos nós que tivemos os nossos pais, os nossos avós morando aqui, sem desmerecer aqueles que vieram depois, né, nós temos nas nossas raízes um grande orgulho e também a grande obrigação de trabalharmos por nossa terra. No Dia Internacional da Mulher, uma reverência a todas aquelas que de uma forma ou de outra participaram de nossa história e que no momento é impossível citar o nome de todas elas em virtude da exiguidade do tempo. Professora Luzia, a professora Lúcia fez um relato para nós sobre as mulheres que tiveram um trabalho brilhante no passado de Brodowski. E no presente, a senhora sabe alguma coisa sobre as mulheres? Realmente foi muito bem colocado pela professora Lúcia o trabalho da mulher e a sua colocação histórica no desenvolvimento do município, principalmente. E nós sabemos que toda cultura tem o seu povo inserido de uma forma especial em cada época. E nós sentimos, por exemplo, que aqui em Brodowski não poderia fugir à regra. E cada momento nós estamos fazendo história. Nós temos assim retratado e reconhecido pelo poder público de hoje, e já de algum tempo, o valor da mulher. Tanto é que nós temos nomes colocados em praças, em locais de atendimento ao público, e que esses nomes indicados, ora pela Câmara Municipal, ora para as entidades da parte civil da cidade, nós sentimos que, por exemplo, aqui nós temos em Brodowski a Praça Rosa Sabino Aidar, lá da Coab 2, que na Coab 1 também tem uma escultura que o próprio artista Sela fez em homenagem à mulher, que é coisa mais recente. Temos as escolas com nomes de mulheres, todo mundo conhece, a população, pessoas que não são muito distantes e outras já são também, fazendo parte do primeiro bloco, como a professora Lúcia disse, né? Temos aí a professora Elza Leite da Costa, a escola, a professora Elvira Yolanda Ervas, a professora Nair Duarte do Pátio Franzoni, que foi inclusive minha professora, né? A professora Iracema Valente. Temos então essas pessoas já registradas na própria história em nomes de escolas, edifícios, etc., né? Temos os centros comunitários também que têm levado o nome de mulheres. Temos a cozinha piloto também com o nome de mulher. Não vou citar o nome de todo mundo, senão o programa vai ficar todo só com nomes, né? E dentro, então, essas pessoas que têm registrado na cidade o seu feito, porque para que se coloque o nome em algum lugar, tem que ter feito alguma coisa. Então, elas foram reconhecidas. E isso muito nos honra. E nos dias de hoje, temos as mulheres atuantes que estão aí na sociedade local prestando seu serviço de forma brilhante e de conhecimento da maioria da população. Nós temos um exemplo muito próximo aqui na parte da cozinha piloto, a dona Helena, minha grande amiga, um abraço e um beijo pelo dia de hoje. Trabalhamos muito tempo juntas, ainda quando trabalhávamos só no ensino, que as cozinheiras trabalhavam nas escolas. Depois de criada a cozinha piloto, ela passou a executar suas tarefas lá. A dona Helena, ela é chefe da cozinha piloto. E temos, então, representando as cozinheiras, a dona Helena, que eu queria deixar, então, um abraço às demais, que tem lá as cozinheiras da Sociedade Recreativa 22 de Agosto, tem a dona Ana do restaurante Mac Chic, Sr. Marreta, tem a dona Marister Zinato Fossa, tem a Cleire, né, cuja fama de boleira é especial e notável, tem também a dona Bete, a Maria Cleusa do Apogeto, que é lá da pizzeria Aquarela, que agora está fechada, professora Lúcia, esperamos que logo volte a funcionar. Temos a Cidinha Lanches, que é uma pessoa que eu admiro também muito, porque em contato direto até com ela, me contando a história do valor e da persistência do trabalho de uma mulher. Ela me disse que quando iniciou o seu trabalho, ela começou com um carrinho pequeno, vendendo cachorro quente. Andava às vezes a cidade toda e conseguia vender um por dia. E ela teimou, e hoje temos lá a Cidinha, que às vezes até diz, será que eu mereço tanto? Por quê? Porque ela batalhou e atingiu os seus objetivos. Ela não esmoreceu. E a mulher tem muito dessa qualidade, ela não esmorece fácil. Então também
conto essa parte porque a Cidinha me falou e isso me impressionou bastante. Temos também a nossa grande amiga Tereza Moretti, tem o seu restaurante e sempre atendendo todo mundo com muito carinho e atenção. Nós temos da floricultura de Brodowski, a tia T, que já foi citada até como primeira pessoa a participar como mulher do Clube da Velha Guarda, a Terezinha Moretti, a tia T, é também uma batalhadora conhecida e que continua aí florindo a cidade nas festas, participando através dos mimosos buquês em que ela manda e monta. Então, a tia T, um beijo pelo dia de hoje também. As inúmeras dirigentes das centenas de confecções da cidade de Brodowski. Brodowski é uma cidade que, por excelência, também surgiu com essa parte de confecções há muito tempo com a Dirce Dias. Ela foi corajosa, muito persistente e atrás dela outras confecções abriram em Brodowski e na maioria, inclusive, dirigidas por mulheres. Tem também a Ana Maria Cortez, que tem uma confecção Adesso, que era de Brodowski, hoje está morando em São Paulo, uma pessoa que está sempre por aqui e que deixou sua marca registrada. Então, também a todas as pessoas que mexem com a confecção, o nosso abraço carinhoso, porque eu quero deixar aqui claro que eu sou a vice-presidente do Clube da Terceira Idade e coordeno os trabalhos de lá. Temos a dona Dinorá, que é uma pessoa maravilhosa, que encontra-se adoentada, mas com muita força de vontade, eu acredito, retornando às atividades brevemente. Eu sinto na dona Dinorá a força da mulher brodowskiana, que muito batalha, muito persiste, até nas horas mais difíceis, que é a hora da doença. E ela tem estado adoentada, mas sempre carregando nos ombros o otimismo para passar para os outros. E isso é muito importante. Temos ainda no comércio local a Rosângela do Center Frios, que é o braço direito do Zé Luiz, porque ela que vem comandando já há muitos anos o Center Frios, e todo mundo conhece. O nosso abraço e o beijo especial. Tem a Cidinha Segato, que está sempre lá no supermercado Segato, com seu carinho, seu sorriso, atendendo também ao pessoal. Temos a Áurea, lá do R$1,99, que veio de um outro tipo de comércio mais caro e vendo que não estava dando grandes lucros e passou então para os produtos de R$1,99. Já que não daria grandes lucros com os produtos que ela vendia, de R$1,99 com pouco lucro, ela ia atender a maior faixa da população de Brodowski, uma pessoa inteligente, né, e sempre atenta. Temos também a professora Marli, da Destaque. A professora Marli trabalhou comigo no Departamento de Educação, Cultura e Turismo, e eu posso considerar que ela foi uma das melhores professoras que passou por mim. Dedicada, muito inteligente, e foi então uma gloriosa no período de aula. Só que no comércio eu acho que ela se realizou mais. Então a Marli, com a sua loja, ela deixou o magistério e se dedica com muito carinho. O nosso abraço especial. Tem a Eliana também da garagem, uma pessoa que vem batalhando e consegue atender todas as necessidades e se destacando como mulher na parte do comércio. Temos na saúde pública diversos elementos que já trabalharam e trabalham ainda no atendimento à população. Eu não poderia deixar de citar o nome da dona Maria Ferreira, que hoje está trabalhando, ajudando seu filho lá no Pesque Pague. Ela, no meu período de criança, ela foi uma batalhadora no centro de saúde, onde nós não tínhamos ainda um atendimento de primeiro socorro, né, que seria o pronto-socorro de Brodowski. Então, a dona Maria também, que talvez esteja nos ouvindo, o nosso abraço especial. E fora essas daí, outros vêm batalhando e lutando. Temos também em Brodowski a laboratorista Regina Dami, que tem tido um trabalho de destaque. Temos também a Lúcia, a filha da Marli, Tomazella. A Vânia também, que também trabalha com o laboratório. Nosso abraço. Quanto ao teatro de hoje, nós temos a Rosana Rossini Esteves,
que vem atuando em filmes feitos pela televisão de Brodowski e tem tido um grande sucesso. Nosso abraço a todos que compõem o grupo. Academia de Jazz, da professora Fabiana Correia, que há 10 anos já trabalha com as nossas crianças e adolescentes, tirando muitas vezes a criança da ociosidade e através da música e da dança aprimorando a sua personalidade. Temos também a Filomena Chite Grégio, que coordena a Academia Flipper, que vem atuando em Brodowski com bastante destaque. Tem também a academia da professora Marli, que seria mais para a parte corretiva. Temos também atuando no comércio local, na parte de vídeo, a Fernanda Agostinho. Dentre tantas profissionais, temos também aqui uma parte de citações do pessoal que fez e faz parte da equipe da caridade, tão conhecida em Brodowski pelo seu trabalho atuante. Temos a professora Rosameire Morando, que foi a sua primeira secretária. Depois veio a dona Nair Felipe Morando, que muito trabalhou. Temos uma equipe que também cuidou muito da creche Santa Rita de Cássia, que podemos citar o nome da dona Maria Helena Berto de Oliveira, a Neide Tomás Jorge, dona Yolanda Salomão Vinco, a Marli Inácio, a dona Marli Tomazella, dona Deusdede Borges Cereja, muito conhecida também, Terezinha Gotardo Aissa, dona Zilda Caetano Lascala, dona Tereza Jorge Cola, a Maria Elza Arruda, foi a que trabalhou mais tempo. Saiu agora há pouco tempo, não sei porquê, mas ela foi uma batalhadora. E lembrando da Maria Elza, lembramos também da sua filha, que é médica e que foi um destaque para nós em Brodowski, com seu defeito físico, não a tirou. Não a deixou dentro de casa, ela foi à luta. Então nós temos, qual é o nome dela, Lúcia? Darlene. A doutora Darlene, que é uma pessoa que merece destaque pela sua boa vontade, pelo seu dinamismo e pela sua coragem. Nossos parabéns a ela. Temos também a Casa da Amizade do Rotary Clube de Brodowski, desde 1976, que tem tido suas campanhas, suas atividades voltadas sempre em benefício dos mais carentes. E temos também as Leoninas do Lions Clube de Brodowski, que trabalham de forma coerente e sempre em prol dos mais carentes. Quanto ao comércio ainda, voltamos a citar alguns nomes, que temos as filhas Socardos Aidar, a nossa querida professora Zoraide, que partiu, sempre recebendo as pessoas com um sorriso, também foi minha professora. E a dona Mary, que também sempre atuou. Atualmente parece-me que encontra-se fechado por questão até de descanso da dona Mary. Então as filhas do Socardos Aidar continuaram com o comércio do famoso, do nosso querido Carlos Aidar. Temos também lembrança da dona Quiquinha. A dona Quiquinha, eu não sei se eu diria o certo, quase que foi a primeira pessoa de sexo feminino, lógico, a percorrer a zona rural, vendendo, né, os seus produtos. Então, naquela época, as pessoas contam que ela chegava numa fazenda, vendia os seus produtos e carregando sempre os seus produtos nas costas, com sacolas. Então, ela foi a primeira sacoleira. E hoje nós observamos na sociedade local e mesmo já em toda a região, em toda a sociedade, as pessoas chamadas sacoleiras. São aquelas que vão a São Paulo, vão ao Paraguai, Uruguai, carregam suas sacolas e vendem os seus produtos. Vão de porta em porta, às vezes depois acabam abrindo uma porta de comércio fixa. Mas são as batalhadoras, né? Temos a Olga, da Tal de Modas, já foi citada a Marli, a Maria Helena Garavini, que também são pessoas de destaque, lembrando. Temos também em outra área profissional, as cabeleireiras Wanda Pérez, a Carme Tait, a Elizabeth Pérez, a Kleiner, né, que também se destacam na sociedade local. E lógico, tem várias outras que não vai comportar de citar de nomes. Um abraço, então, a todas as cabeleireiras de Brodowski.
De costureiras, nós temos também conhecidas a Tarsília Zapola, a esposa do Douglas, a dona Nélida Baggio, que são as mais antigas, né? E lembrando aqui, mais antigas do que essa, foi a dona Josefina Morando, a dona Maria Fabre e dona Maria Dolis, a dona Amélia Galvani, dona Altina de Almeida e dona Ana Picão. Essas já estão num outro plano. Então, as representantes das costureiras de Brodowski, a dona Tarsília e a dona Nélida, um abraço extensivo a todas as costureiras de Brodowski. Silvia, que gostaria que a senhora lesse para nós esse poema. Pois não. Ó. Amor de Mulher, Luciano Mendes de Almeida. Na próxima sexta-feira, 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. No plano da fé, a figura de Maria, Mãe de Deus, ilumina toda a vida eclesial. No entanto, em várias culturas e por longos anos, a mulher, embora centro da vida familiar, injustamente foi relegada à existência submissa, sem reconhecimento da sua dignidade e direitos. Houve tempo que não pôde ascender aos estudos e funções públicas. Tudo isso passou na maior parte dos países. Hoje, a mulher só continua a crescer na missão de esposa e mãe, mas vem se destacando pelo preparo e competência com que assume os cargos mais relevantes da sociedade. Nesse dia, gostaria de chamar a atenção sobre o amor da mulher. É muito grande esse amor. Fiquei impressionado com a carta de Lúcia Ventrusi, noviça violentada por milicianos sérvios, escreveu à superiora da sua congregação. Dificilmente poderia imaginar a brutalidade que foram submetidas muitas jovens na Bósnia, vítimas indefesas, umas de agressões mais tristes de nosso século. Quem diria que povos, até então capazes de conviver, partilhando alegrias e sofrimentos na ex-Iugoslávia, haviam de chegar a tais extremos de ódio e perversidade? Hoje, após meses de destruição, milhares de pessoas na Bósnia sofrem fome, frio e a incerteza sobre o dia de amanhã, atravessando as fronteiras dos países vizinhos em busca de segurança. No meio de tantos padecimentos, encontramos não só cenas de covardia, em que atestam a força do mal, mas gestos de generosidade e fé que nos comovem até as lágrimas. A carta da religiosa Lúcia Ventrusi revela a profundidade do drama que viveu e mais ainda do seu amor de mulher. Seu convento foi invadido por milicianos sérvios. Não pouparam as irmãs, que foram obrigadas à mesma humilhação e afrontadas de tantos outros compatriotas jovens. A irmã Lúcia, que teve seus 2 irmãos assassinados, uniu-se em sofrimento à agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras e associou-se a milhares de mulheres ofendidas na própria honra. Ofereceu tudo a Deus em expiação dos pecados daqueles que violentaram e o seu povo pela paz e em etnias em conflito. Diante do mistério da provação a que foi submetida, sentiu-se chamada a assumir a própria carne a história de seu povo martirizado e, assim, fortalecida pela fé, procurar confortar os seus que passavam pela mesma e dura experiência. Aceitou a maternidade com coragem e abandono em Deus. A criança que havia nascido, mesmo que não tinha sido desejada nem querida, tem direito ao amor de mãe. Agradecendo às irmãs religiosas a fraternidade recebida, acrescentou: consagrei-me a Deus para sempre. Ele indicará o caminho para cumprir sua vontade. Sou pobre. Colocarei novo em meu avental e meus tamancos para trabalhar. Farei o impossível para romper a cadeia do ódio que destrói meu país. Ao filho que espero, ensinarei somente amor. Minha criança, nascida da violência, há de testemunhar que o perdão é a única grande honra da pessoa. Enquanto nesse mundo a mulher for capaz de tanto amor, perdoando inimigos e aceitando a fé, o filho nascido até da violência é sinal de que Cristo venceu o pecado
e Deus ilumina com esperança todo o horizonte da história. Obrigado, Ana Silvia.